Com volta às aulas, muita coisa tem mudado. Você viu que na semana passada a gente trouxe aqui o advogado da PAC para que ele pudesse falar a respeito de bullying, né? E aí a gente fica imaginando como existir relações dentro de escola, né? Não só entre as crianças, mas também entre as crianças e os professores. E como esses professores devem lidar com tanta situação que às vezes não chegam as leis até eles. Pelo menos as pessoas estão muito naquela coisa de querer saber uns pelos outros e acaba não se informando tanto. Inclusive eu queria chamar a atenção. Antes da gente conversar com a Andréa Kiss, que é neuroeducadora e professora, e ela vai falar sobre estratégias para a gente melhorar essa relação entre alunos e professores, eu queria chamar a atenção da população que está assistindo o nosso programa, da Vanusa como mãe e também dos demais pais e mães que estejam assistindo o nosso programa. Converse com seu filho antes dele ir para a sala de aula. Diga que ele vai receber novos amigos, que ele vai receber novos coleguinhas, que ele vai estar com novos amiguinhos já com uma idade já diferenciada, porque você sabe que adolescente é muito assim. Da fase da criança para a adolescência, quando vem chegando a adolescência, às vezes muda o humor. Já não gosta mais de ser criança, de brincar, determinados comportamentos e atitudes já não são mais as mesmas. E tem crianças que continuam, mesmo chegando na adolescência, quando chegam na adolescência, ainda continuam com atitudes infantis, de criança. E a gente sabe que tudo isso acontece. Então, é muito importante você, pai e mãe, conversar com seu filho em casa. Conversa com seu filho e diga, olha, meu filho, você hoje talvez não seja tão criancinha, mas você vai encontrar na sua sala algumas crianças que ainda estão com o mesmo comportamento, ainda infantil. Então, presta atenção na hora de conversar, de brincar. Cuidado com as brincadeiras. Hoje nós temos o dever e a obrigação de fazer com que as nossas crianças tenham um pouquinho de comportamento um pouco mais adulto. Não sei se é essa a palavra certa, mas algumas brincadeiras já não são mais engraçadas, algumas brincadeiras já não se pode mais brincar, e algumas situações podem ser levadas muitas vezes para o bullying. Então a gente tem que realmente conversar com os nossos filhos. E aí a gente chama atenção para os colégios, para os diretores, coordenadores, pedagogas, psicólogos, profissionais que estão sendo inseridos dentro da escola, para que se tenha uma conversação diferenciada. E aí a gente parte para a conversa que nós vamos ter aqui no estúdio. Como a gente pode, de uma certa forma, ajudar os nossos filhos a conversarem melhor com os professores, ao mesmo tempo uma mãe e um pai, buscar estar na escola, né, entender como é esse professor, procurar ouvir mais os filhos dentro de casa. Mas quem vai poder ajudar a gente agora sobre esse assunto vai ser justamente a Andréa, né, Andréa? Obrigada a todos. Muito obrigada pelo convite. Um prazer nosso de estar recebendo você aqui. Prazer meu. Observando você, vendo o seu trabalho, a gente chegou à conclusão de que nós temos que ajudar a sociedade como comunicadores que somos, a não ficar só naquele mundinho tão alienado de informações tão elaboradas para ficar só naquilo. E nós aqui do Bom Dia, nós temos uma outra preocupação, é lidar com o cidadão e fazer com que o cidadão tenha dias melhores. Falar do bem e tentar levar esse bem para a prática do bem. Porque as pessoas falam, sabe, Andréia? Mas na prática as coisas não funcionam assim. Não. Né? É tudo muito bonito de se falar, porque lê isso, lê aquilo. Mas e a conversa? Como é que tá dentro de casa? Como é que tá a sua ligação como pai e mãe em querer conhecer os professores, saber como eles são, para ouvir filho e professor e poder entrar numa comunicação legal, né? Sim. Em cada era, nós passamos por processos de transformação na sociedade. E o que está acontecendo na sociedade em que nós estamos nesta era é que o processo de transformação tem muita relação com a velocidade das informações e também com a vida cada vez mais tecnossocial por conta dessa velocidade das informações. E aí, partindo desse âmbito, o que eu tenho para falar é que nós, professores, vocês, jornalistas, que somos profissionais da informação,
temos uma responsabilidade social muito grande. Por isso, primeiro, eu parabenizo pela temática, falar da urgência e necessidade que nós temos. Algo que você falou também que precisa ser pontuado é que quando nós, passando por esse processo de transformação, estamos vivenciando, enquanto escola, medidas e estratégias para inserir cada vez mais esse alunado, pensando inclusive na saúde mental dele, das famílias, enquanto famílias também. Verdade. Porque sem dar as mãos, nós não vamos conseguir segurar e conduzir essa geração que vai nos amparar lá no futuro. Verdade. Olha o que você falou. Lá no futuro, isso é um processo. E para a gente chegar a esse processo, nós vamos passar por algumas batalhas. Sim. E batalhas estas que a família tem que entender que tem que estar junto. A mãe e o pai têm que verdadeiramente conversar com essas novas pessoas que estão chegando no mercado e que vão ter que ter atitudes diferenciadas. Como a gente vai poder trabalhar uma sociedade melhor se você continua alienado ou com a sua mente lá atrás? Não, eu não vou, meu filho é assim, meu filho não muda, é desse jeito. Não é desse jeito. Eu costumo dizer, Andréia, que se a gente não cuidar dos nossos filhos agora, enquanto são crianças, quando eles ficam maiores com suas mudanças, a área de direito cuida. Isso é mais triste, a gente tem que falar sobre isso. Isso não é brincadeira. Você tem que formar um cidadão que ele venha verdadeiramente estar em sociedade, para que no futuro você não venha trazer problemas para você e para o seu filho, porque seu filho são exemplos. Eu não vou no colégio não. É assim mesmo. Eu não vou, não quero nem saber. Ou se vai lá, simplesmente você lida só com o que o teu filho acha, com o que o teu filho pensa. A gente tem que manter esse feedback. Sim. E entender como está a dor do outro, o que o outro está passando e fazer com que realmente a justiça seja feita. E tudo começa com os pais. Sim, começa em casa. A escola, ela compartilha dessa condução com as famílias. É importante ressaltar que o bullying não é qualquer equívoco, não é qualquer desavença que acontece na escola. O bullying é algo sistematizado, que é colocado em cima de um indivíduo em específico ou um grupo em específico através de outros. Então, assim, na escola... Uma coletividade. Sim, não é qualquer grupinho. Desavença, não é qualquer xingamento, né? Falando a grosso modo. É um que acha engraçado bullying. E vários outros acham É engraçado. algo que é sistematizado. Então, nós temos, ao mesmo tempo, de amparar quem promove o bullying, porque o bullying também é promovido por quem já sofreu. Né? Uma vez que ele é sistematizado. O indivíduo primeiro sofre isso e depois ele reproduz também. Então, todos nós, de fato, temos que observar atentamente. O ambiente escolar, ele é um ambiente propício para essa observação. Por quê? Porque é lá que o aluno está amparado com professores, auxiliares de coordenação, coordenadores, diretores. Então, eu digo sempre que, enquanto esse aluno leva para a escola uma problemática e nós conseguimos sentar para alinhar a melhor estratégia referente a essa problemática, ok. Agora, se esse mesmo aluno, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto pessoa, está lá na vida, na rede social, entregue de maneira ilimitada em grupos de conversação que nós, enquanto famílias, não conseguimos acompanhar, aí o cavalo muda de cor. Por quê? Porque lá a gente não acessa. Mesmo que nós façamos todo o percurso de investigação, lá a gente não consegue acessar. Porque hoje a rede social ela é um universo paralelo à nossa vida real. Né? Por quê? Porque o aluno na escola ele está nas relações presenciais. Se ele está triste, se está aparecendo alguma dificuldade relacionada, por exemplo, volta às aulas, adaptação escolar, mudou de escola, mudou de turno, mudou de professor, diretores. Você percebe, o aluno está lá. Novos agora, alunos que já cresceram, já estão na adolescência, né? Então, assim, toda essa parte da adolescência, ela tem muita relação com o nosso neurodesenvolvimento. Sim. Muito hormônio, vida diferente, impulsividade, porque na adolescência o indivíduo fica impulsivo, eu quero agora, nesse momento, para já, e tudo para ele tá certo da forma como ele quer. Então, assim, faz parte desse processo nós termos uma boa, de fato, e de perto, condução familiar e muitas estratégias em conjunto, família e escola. Pronto, Andréia, vamos entrar na relação boa que nós queremos que tenham alunos e professores.
Como essa comunicação, como é que essa relação entre alunos e professores pode acontecer de uma forma extremamente positiva, observada tanto pelo colégio como pelos familiares? Quais seriam as dicas? Como a gente poderia ajudar, estratégias, já que você é uma profissional à altura? Bom, a principal estratégia é bem simples e também desafiadora para o professorado. Olhar para o aluno. Hoje, a nossa vida corrida não nos permite olhar para nós mesmos. Então, assim, o professor hoje em sala de aula, com tudo isso que vem se transformando, trabalhando um currículo estático como o nosso, porque nós estamos passando por transformação, precisamos de estratégias relacionadas a essa transformação, mas nós estamos trabalhando um currículo que continua igual. Então, frente a isso, é um desafio muito grande para o professorado, principalmente aqueles do fundamental maior, do 6º ano em diante, que cumprem, né, uma aula aqui numa escola, outra aula ali noutra escola, outra aula noutra escola. É muito difícil para esse professorado esses desafios atuais, mas a principal habilidade é a observação da sua sala de aula, é a observação daquele aluno, é você conseguir uma conexão em caráter empático, para que, de fato, você perceba as dificuldades relacionadas a estratégias de ensino e aprendizagem e também a conexão relacionada ao comportamento, relacionada à interação, relacionada à escuta e partilha de experiências. Porque nesse momento, aquele aluno e aquele professor, eles vão ter que ter empatia também. Sim. Eles vão ter que ter a inclusão. Nunca foi tão difícil trabalhar nos últimos tempos tantas situações diferenciadas. Eu nunca vou deixar de colocar o nome Covid na história. A gente sabe que muito se mudou. As pessoas, elas puderam mostrar um pouco mais das suas fragilidades. E o emocional das pessoas estão muito em xeque, né? Então, assim, não é só o teu filho que naquele momento está com os problemas emocionais. O professor também. O professor, ele passa por uma pressão psicológica gigantesca. Sim. Porque primeiro ele tem um comportamento de estar cuidando dos alunos, e é necessário. Mas ele tem a responsabilidade dobrada, porque ele está ali sendo também um colaborador. Então, quem está em casa e quem tem um filho ou a filha, tem que verdadeiramente conhecer seu filho. Tem que verdadeiramente visitar de vez em quando, vai dar uma chegadinha na escola como quem não quer nada, né? Você, como uma profissional, uma professora, o que você diria para o pai e para a mãe? Porque eu não consigo falar dessa relação entre professor e aluno, se não tiver esse engajamento da família. Às vezes, já falei aqui no programa, vou continuar falando sobre isso, porque é necessário. Às vezes o esposo é separado da esposa, vice-versa, e o filho muitas vezes vai só para o passeio, seja com o pai ou com a mãe, e às vezes você não consegue saber nem entender o que está acontecendo com aquele filho na escola. É importante de vez em quando chegar lá como quem não quer nada, dando uma olhadinha, observar, porque muitas vezes o comportamento que o teu filho tem dentro de casa é totalmente diferente do comportamento que ele tem na escola. Sim. Não é? Exatamente. Tudo parte do diálogo e do vínculo de confiança. E esse vínculo é como toda e qualquer amizade e qualquer relação. Ele precisa ser fomentado, semeado, para que ele de fato se estabeleça, né? É muito importante que as famílias estejam na escola. Todas as escolas querem as famílias juntas no processo. Eu costumo dizer que lá na educação infantil, eu sou da infância, né? Eu costumo dizer que lá na educação infantil nós temos uma grande vantagem. Porque quando nós engravidamos, nós começamos a ler tudo sobre gestação. Né? A gente vai ler tudo sobre gestação, a gente quer propiciar, né, os melhores meios, as melhores estratégias. Ficamos ali os 9 meses esperando aquela criança chegar. De repente a criança vai para a escola, a gente se prepara para a escola, fica ali, né, passa semana, 2 semanas ali só disponível caso a criança tenha alguma dificuldade de adaptação, e é aquela alegria vendo o nosso filho evoluir, né? E aí depois o nosso filho vai crescendo e eu me coloco nessa condição também, que eu sou mãe de 2 adolescentes. E é muito difícil ser profissional e ser mãe ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa. E aí, quando vai crescendo, o que acontece? A gente vai tendo aquela sensação de que o filho está ficando independente e vão aparecendo outras demandas. Sim. E nós não nos preparamos para essas outras demandas. Essas outras demandas parece que surgem de supetão. E a gente vai, enquanto mãe, se adequando a isso, tentando se preparar da melhor forma, mas com uma urgência maior, uma vez que não tivemos mais os 9 meses para as novas demandas, né? Então, assim,
A natureza da educação infantil nas escolas é ter as famílias presentes. Isso se dá mais ou menos até o 5º ano, 6º ano, que é processo de transição. Aí do 7º e aí do 7º em diante a gente vai observando a distância. aquela distância, vai deixando na calçada, o menino também não quer. Não quer mais. Não quer mais, não quer segurar na mão. E isso é difícil, é um processo de aprendizagem para todos nós. Mas aonde existe alguém para ser conduzido, alguém que é mais vulnerável, que no caso são nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa obrigação de família e de condutores é acompanhar, é conduzir, é não se fazer de rogado. Então, assim, esteja na escola, leve o que precisar levar. O diálogo, ele abre pontes e é essencial para esse processo. Você sabe o que você falou, Andréa, sobre mãe e professora, profissional. Acredito que você consiga ver os dois lados da moeda. Para aquela pessoa que exclusivamente é muito coruja dos filhos que tem, às vezes quer camuflar, muitas vezes, o que seria necessário para se resolver até uma situação dificultosa. Eu não falo nem problema, situação mais difícil. Sim. E aí, nesse momento, é muito importante estar a par de tudo, de observar tudo, as amizades, como anda se comportando, as atitudes, situações que você começa a perceber que não está acontecendo, mas está bem diferente. Tudo isso tem que ser analisado, né? Sim. E quando você tem essa relação, aí eu te pergunto, que o pai pelo menos vai de quanto em quanto tempo para estar observando como vai essa comunicação entre os professores? Porque tem gente que encerra o ano e não sabe nem o nome do professor do aluno. É triste. É delicado. Né? É delicado. As escolas, elas têm, né, os plantões, né, famílias e escola, né, que você vai lá, conversa com todo o corpo docente. Existem também, né, as portas abertas, dependendo de como for a instituição, para marcar um horário com a coordenação, um horário específico com professores específicos para saber como é que anda, né, a situação de aprendizagem ou qualquer demanda que surja nesse ínterim, né? O importante, de fato, é essa predisposição, tanto da escola na procura, porque uma coisa que nós temos de nos atentar enquanto escola é de não procurar a família também só na dificuldade ou só quando está acabando ali o processo limite do período de aprendizagem do aluno, né? Olha, lá para novembro eu vou comunicar que o aluno está com dificuldade de aprendizagem. Vai segurando o problema? Tudo tem que ser conversado no processo, sejam as dificuldades, sejam os elogios também, porque os elogios são motivação para a nossa família continuar engajada no processo, para o nosso aluno se perceber protagonista da aprendizagem dele. Hoje, uma das principais habilidades, além do protagonismo, é nós entendermos, enquanto educadores, que nós estamos conduzindo um processo de um indivíduo que precisa ser crítico, ético e moral na sociedade do futuro, que já é hoje, porque se nós queremos um futuro próspero, nós temos que entender que esse futuro se planta hoje. Falando de empatia e inclusão, que é o que se prega tanto em sala de aula, acontece às vezes. Todo mundo já passou por isso. Eu já passei, a Andréa já passou, acredito que os meninos aqui também. Tem sempre aquele professor que você gosta mais e tem sempre aquele professor que você diz, não aprendo tanto quando ele dá aula, ele é muito bom, mas eu não consigo entender. Assim como tem aquele que você se apaixona, aquela professora que você se apaixona. E muitas vezes a gente sabe que isso acontece em sala de aula. Todo mundo tem uma história para contar. Sim. Com um professor que gostou muito ou de menos. Mas como lidar com esta situação? Aí é o desenvolvimento da nossa maturidade, né? Porque a escola, ela é um espaço de desenvolvimento humano, né? As relações, as interações, elas acontecem no ambiente escolar. Toda a parte formal, acadêmica, técnica, ela é trabalhada na escola, mas ela é um local diferente, porque ela é um local de desenvolvimento humano. E uma vez que a humanidade está dentro da escola, as relações, elas não são todas da forma como a gente quer. Desinflama, e os né? indivíduos são diferentes, né? Tem Verdade. aquela professora que é mais séria, tem aquele professor que é mais aberto, né? E nós vamos aprendendo, e eles também no processo, nós vamos aprendendo nesse processo de interação e relação a convivermos, um dos 4 pilares da aprendizagem, aprender a conviver. É tão difícil enquanto humanidade, né? Por isso que é um dos 4 pilares da humanidade, porque
Conviver significa estar aberto para os desafios, para as diferenças, para tudo que acontece nesse processo de relação. E a gente percebeu, André, que nesse ano de 2024, o que não se tinha em colégios está sendo muito aplicado. Presença de médicos, de mais psicólogos, né? Sim. Pediatras entrando também em escolas. Sim. Isso é muito bom, isso Sim. é muito importante, porque ajuda, mas não quer dizer que tira a responsabilidade de você, mãe e pai, achando que ali é tudo e que você não tem que ter responsabilidade com nada. A escola, na verdade, ela não é aquele ambiente multiprofissional, né? Ela é um ambiente para promover a aprendizagem. E tudo que tem relação com a promoção da aprendizagem, que é um fator indispensável, que é um fator a ser observado, nós temos, enquanto educadores também, de observar e estarmos abertos para essa transformação. Muito bom. Faltou alguma dica, alguma informação que a gente pudesse levar para quem está assistindo ainda? Bom, sobre a questão do bullying, né, sobre a questão das relações, a principal dica é conversar sempre, alinhar o que precisa ser alinhado. Esteja na escola dos filhos de vocês, das filhas de vocês, conversem com o corpo docente, digam o que é que está causando qualquer problemática. O importante é nós termos, de fato, todas as estratégias para conseguir alcançar aqueles que vão segurar a nossa mão. Porque daqui uns dias estaremos o quê? Com as mãos seguras em indivíduos nos quais nós temos de confiar na educação que nós promovemos para eles. Verdade, André. E esse ano é o ano das pessoas colocarem para fora o que estão sentindo, Sim. mas principalmente informar ao colégio, aos coordenadores, explicar, né, sobre todos os assuntos Sim. relacionados ao seu filho. Para que as pessoas saibam, entendam, né, algumas particularidades, Sim. alguns comportamentos e atitudes, e até relacionado à própria saúde. Exato. Principalmente a saúde mental. Tem que ser comunicado, tem que ser avisado, tem que ser passada a informação. Perfeito. Seja através de um médico, de um profissional da área, ou até mesmo você, mãe e pai, que está assistindo o nosso programa. A gente precisa ajudar as pessoas a ter pessoas que vivam melhores no ambiente que elas estão, com vontade de querer ficar. Perfeito. E Juntos com vontade de querer voltar melhores. no dia seguinte, Exato. né? A escola ela não vai resolver, infelizmente, todos os problemas sozinha. Mas juntos nós vamos resolver muita coisa. E você ajudou muita gente Obrigada. hoje, nessa segunda-feira, porque quem Agradeço, voltou boa aí, semana. o aluno que já voltou aí para a sala de aula, já vai, sei que pode não estar assistindo o nosso programa, mas a mãe está assistindo, Sim. nas clínicas estão assistindo, então a gente quer que você fique atento para que seu filho fique bem, para que você fique bem e vá para a escola tendo notícias boas, né? Claro. Não é verdade? É isso. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, Andréia? Bom, pode acessar a minha página no Instagram, lá tem o meu contato, WhatsApp e também o direct. Andréa Kiss Profa. Pronto. Tudo junto. É um Obrigada. prazer ter conversado com você hoje aqui. Igualmente, prazer é meu. Boa semana.